3h02, 13h02, uma excelente tarde. Eu sou Camila Andrade, está começando o Pan News Opinião ao vivo. Corre lá para o nosso canal do YouTube, Jovem Pan News Paraná, aproveita, segue a gente, ativa o sininho de notificações, deixa o like na live do dia e também já o seu voto na enquete. 4h08, Pan News Opinião está de volta e olha, já deixo aqui mais uma vez, reforço o convite para você participar conosco nessa tarde de segunda-feira, começando o mês de novembro. Tem enquete rolando lá no nosso canal do YouTube, Jovem Pan News Paraná. A pergunta hoje é: quem você acha que vai ter maioria no próximo Congresso? Eu já abri essa edição, João, deixando meu voto aberto. Aqui, dizendo que eu acredito contigo que seja o Centrão. Eu votei no Centrão também. Tá aí o registro, então, do João. A gente teve agora há pouco um debate com dois cientistas políticos. O Albuquerque votou também no Centrão. O Lepre acredita que a direita é quem vai se destacar nessas próximas eleições. Mas a gente também não pode desconsiderar aqui que a esquerda está ciente de toda essa movimentação e também está bastante organizada para fazer essa ofensiva, especialmente no Senado, que é a casa que mais preocupa os políticos, porque é a casa com superpoderes, é a Câmara Alta, João? É lá, por exemplo, que se votam eventuais pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que hoje o Congresso está bastante descontente com o Judiciário, que está muito atento às emendas PIX. O tal do orçamento secreto, que foi ali se alterando, emenda de relator, esse dinheiro que é enviado pelos parlamentares para suas bases eleitorais e que em muitos casos, João, ninguém consegue refazer o rastro do dinheiro, Tem dinheiro que foi enviado para município no interior aí do Brasil para a construção de parque, e a prefeita mesma disse em documentos oficiais: olha, eu não sei para onde que foi esse dinheiro. Não sei. Aí o dinheiro foi pulverizado em várias contas que são usadas para pagamento de funcionários e ninguém viu o dinheiro, o terreno tá lá vazio, não tem parque nenhum. Sem contar outros casos, dinheiro que foi encaminhado para a escola, para compra de kits de robótica, quando a escola nem tem acesso à internet. Então, o Judiciário está muito atento a isso e pode render, muitos casos de inegibilidade. Então, os congressistas estão bastante aflitos, vamos dizer assim. É um embate ali entre os poderes lá em Brasília. E, por isso, muita atenção para essa votação ao Senado. Mas não só, A gente está vendo toda uma movimentação pensando realmente em mudanças no cenário político brasileiro a partir de 2026. Deixa lá o seu voto, também o seu comentário, a sua opinião sobre esse e outros assuntos, até porque, João, a gente segue por aqui com muito mais informação, Lepre, a gente até conversou em outras ocasiões em que você destacou, esse judicialismo de coalizão que você entende que é o que acontece hoje no Brasil. Mas tem um outro termo que também chama bastante atenção e que eu acho que é bem central aqui para essa discussão do momento, que é esse governo congressual, justamente porque ao longo desses últimos anos, e você trouxe um marco importante, que é justamente a presidência na Câmara dos Deputados do Eduardo Cunha, você tem uma fatia muito importante do orçamento nas mãos dos congressistas, Então seria um governo congressual. Eu gostaria que você pontuasse em relação a esse formato também entendido por alguns especialistas, O que a gente tem hoje no Brasil e qual que vai ser o desafio do próximo presidente? Você acha que dá para governar nesse presidencialismo da coalizão ou nessa nova configuração ainda não denominada? Seu nome é sempre pensado para o Senado, mas o senhor aceitaria ou cogitaria concorrer também à Câmara Federal? Não, em hipótese nenhuma. Ali para ele, isso, caso ele tenha interesse, Cami, perfeito. Exatamente, Rafa. Eu acho que a situação do Ratinho é a mais peculiar dentre todos os governadores, Porque ele, depois do Tarcísio, é o governador mais cotado para essa disputa ao Palácio do Planalto. Mas o Tarcísio de Freitas tem quase que assegurado uma reeleição ao governo do estado de São Paulo, enquanto o Ratinho está deixando aqui o cargo muito bem avaliado. Por isso, ele tem no estado, o mesmo poder que o Bolsonaro tem nacionalmente no campo da direita, ou seja, aquele nome que ele de fato apoia tem grandes chances de sair vitorioso e existem muitos nomes nessa disputa aí, só dentro do próprio PSD, que é o partido do governador, a gente destaca ao menos 3. O Guto Silva, que está hoje na Secretaria das Cidades, uma secretaria muito potente nessa interlocução com os municípios, então você acaba criando ali muitos cabos eleitorais, os próprios prefeitos, por isso foi muito visado e não à toa foi dada ao favorito do governador. A gente sabe que por uma escolha pessoal, o Guto Silva acaba saindo na frente, mas você tem uma série de outros fatores a serem considerados, fatores que são avaliados principalmente nesses trackings que a Rafaela bem comentou e que
podem, ou pelo menos até aqui indicam, né, colocar à frente outros nomes, como o do próprio hoje presidente da Alep, o Alexandre Cury, também no PSD. E o ex-prefeito aqui da capital, Rafael Greca, que já deixou muito claro que não quer ser vice coisa nenhuma, ele quer ser candidato ao governo do estado. Até ensaiou ali num vídeo que foi postado em colaboração com o próprio Guto Silva, uma possibilidade de composição numa chapa, né, entre os dois que estão no PSD. O PSD lançaria uma chapa única. A gente está falando também nesse cenário estadual da possibilidade de que alguns nomes migrem aí de partido na composição, na formação dessas chapas. Mas fora esse olhar muito atento, por óbvio, que o governador tem aqui nessa sucessão que ele vai fazer no Paraná, você tem essa possibilidade de que ele concorra, então, ao Palácio do Planalto. E aí ele muda de posição, não é ele quem dá as cartas, quem escolhe e abençoa. É ele quem se coloca como alguém passível de ser abençoado. Por quem? Por Jair Bolsonaro, que hoje é o principal cabo da direita, o principal nome da direita, e que também se espera, conforme indicam aí as pesquisas, capaz de fazer essa transferência de votos, que coloque então esse candidato já muito à frente, né? Pelo menos em condições de disputar pau a pau, vou usar aqui esse termo, com o atual presidente Lula, que garantiu agora nessa viagem à Ásia que vai sim ser candidato à reeleição. Mas aí o Ratinho tem muitos cálculos a fazer. Por quê? Ele está no PSD, que é talvez o partido mais poderoso hoje do país, com Gilberto Kassab, um articulador nato, mas que tem muitos interesses. Hoje o PSD é a base do governo e ainda não desembarcou, como já fizeram alguns partidos do Centrão. O PSD vai se manter na base do governo e vai apoiar uma reeleição de Lula caso as pesquisas indiquem que ele vai chegar competitivo a 2026? O próprio Kassab já disse para o Lula que teria candidato e que esse candidato não seria Eduardo Leite, seria Ratinho Júnior. Só que o próprio Kassab também tem muitos interesses numa eventual candidatura de Tarcísio de Freitas ao Palácio do Planalto. Qual vai ser a decisão do Kassab? Sabendo disso, dessas possibilidades todas, o Ratinho Júnior, claro, né, Rafa, não publicamente, mas de uma forma bastante discreta, já se colocou aí no campo, né, das negociações com os demais partidos. A gente ouviu, inclusive, a liderança do Republicanos deixando claro que ele foi procurado pelo presidente do partido, pelo Marcos Pereira, que eles se sentaram à mesa e negociaram essa possibilidade de que ele mudasse de partido para ser, ou ter a garantia de que será candidato ao Palácio do Planalto. Então tem muitas cartas na mesa, muitas possibilidades e muita articulação que está sendo feita agora. Como a Rafa bem pontuou, falei mais cedo, a decisão sim é em 2026, mas a articulação, a discussão é agora. Por que você diria que essa estratégia que você aponta aqui como sendo a estratégia adequada, que é de você retomar territórios lá atrás com as UPPs, não funcionou tão bem? É uma ótima conversa, uma ótima discussão. E o MDB olha para esse cenário todo e não embarca com os partidos do Centrão, não embarca com os bolsonaristas tampouco, e muito menos assegura para o governo federal que vai estar ali de mãos dadas, faz só uma sinalização. Olha, a gente quer compor. A Simone Tebet foi candidata à presidência da República. Inclusive, apesar de não ter tido uma votação expressiva, foi bastante determinante ali, principalmente nos debates, né? A posição que ela marcou foi importante para o partido. E você vê, no fim das contas, esse apoio a Lula no segundo turno e essa composição com ela estando em um ministério bastante estratégico. E aí há quem analise, Rafa, que ela acabou se apagando dentro do governo, né? Não poderia ser muito diferente, porque se ela tivesse ali mais expressão dentro do governo, ela ofuscaria o próprio ministro da Fazenda, né? Ela que está no planejamento. De qualquer forma, existe a possibilidade que ela componha também uma majoritária, né? Quem sabe uma posição de vice. Isso tudo está muito em aberto. Eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. E o MDB, diante de todo esse cenário, e vendo, inclusive, os resultados das pesquisas eleitorais que demonstram que Lula tem crescido, e vai sim, muito provavelmente, né? Tem muita água para rolar ainda em um ano, mas ao que tudo indica no momento, chegar competitivo a 2026, não quer simplesmente desembarcar dessa canoa, mas tampouco, Rafa, deixa de sinalizar para os outros de que pode eventualmente se achegar, quem sabe colocar um pé ali também, né? Então, Baleia Rossi está sendo estratégico, tal qual Kassab. Está esperando para ver realmente qual que é o barco que tende, né,
a realmente chegar ali na linha de chegada primeiro.